Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui para uma nova gravação. Eu gostaria hoje de falar sobre um tema muito importante, que é a escuta profunda e a fala amorosa. Este tema é trazido no livro Thich Nhat Hanh, que tem por título Medo. E ele inicia um capítulo falando sobre o oposto do medo e faz uma citação, que quando ele se encontrou com o Dr. Martin Luther King, em 1966, durante a Guerra do Vietnã, uma das coisas mais importantes que eles chegaram à conclusão em uma conversa era estabelecer comunidades. No budismo, eles chamam as comunidades de sanghas. E o Dr. King sabia que era vital formar comunidades. Sabia que em uma comunidade ele poderia conseguir algumas realizações. Qual era o sentimento que ele tinha? Que em comunidade as pessoas têm um sentimento de irmandade, que dá força umas às outras. E neste caminho, as pessoas não se desesperam tanto frente às dificuldades, não sentem tanto medo, porque se sentem apoiadas pelo grupo, pela comunidade. Ele diz: nos ajuda a manter o nosso poder de amar e ser compassivo. A fraternidade, essa vivência conjunta com pessoas em grupos, seja os grupos familiares, seja grupos que venham de comunidades escolares, sejam grupos de trabalho, que vez ou outra se reúnem, ou sejam grupos entre mulheres, ou sejam grupos apenas entre homens, ou mesmo todos juntos. Essa forma de se comunicar, de existir, de dividir, de compartilhar em grupo, é uma forma que facilita muito para os seres humanos se reconhecerem uns aos outros. Então o Dr. Martin Luther King, ele dizia: a fraternidade pode curar e transformar as nossas vidas. Porque quando você está numa comunidade, num grupo, numa reunião com pessoas, você percebe ali o humano que há em cada um de nós. E por mais que tenhamos diferenças sociais, culturais, de linguagem, de língua, né? Quando em casos de estrangeiros, se você olha bem nos olhos de uma pessoa, ou se ela demonstra um sentimento, ela se mostra como humano, como humana. Às vezes não é preciso nem falar a língua do outro, mas os sinais, principalmente, demonstrados pelo corpo, pelo comportamento, pelo olhar, muitas vezes falam mais alto do que qualquer língua ou linguagem. Dr. Martin Luther King, ele chamava a comunidade que eles criaram de a querida comunidade. Tamanha era o sentimento que ele tinha de quanto um grupo, quanto pessoas reunidas podem se ajudar umas às outras. Nesses grupos podem ser praticados meditações, reflexões sobre diversos temas, podem ser trazidos questões particulares,
para serem divididas, porque todos nós, enquanto seres humanos, vivenciamos os mesmos problemas. Parece que não é assim, porque as mídias, as instituições midiáticas, elas mostram com muita ênfase as diferenças que existem entre status, entre poder, entre ter mais ou ter menos, ser desta ou daquela religião, pertencer a este grupo, que segundo muitas visões é inferior a outros grupos. Enfim, sabemos que isso não é de hoje, que isso é milenar e que atravessa milênios. O poder sempre esteve entre aqueles que mais tinham e aqueles que não tinham, ou que tinham pouco. E se nós observarmos até hoje, ainda vivemos essa realidade. Portanto, eu trago esse tema da comunidade para até falar dos trabalhos psicoterapêuticos em grupo. Em breve, eu vou estar abrindo grupos. Vamos iniciar com um grupo e a partir desse grupo, se tudo caminha, a gente pode abrir até mais grupos. Mas por quê? Porque muita gente não tem condição de fazer um processo psicoterapêutico. Nós, psicólogos, terapeutas, investimos muito nos estudos, em todo o material que precisamos para fazer divulgação, para fazer um site, tudo custa muito caro. Os livros, todos os livros de psicologia, enfim, tudo é muito caro e é muito difícil a gente subsidiar tudo isso. Então, muitas vezes, nós precisamos também pensar que somos profissionais e precisamos cobrar, porque é a nossa profissão, mas podemos também pensar essas saídas, vamos dizer assim, para facilitar aqueles que não têm condição de pagar semanalmente um processo psicoterapêutico. Então, assim, uma sessão feita em um grupo, ela vai ser facilitada porque aquele valor será dividido entre aquelas pessoas do grupo. Então, cada um vai pagar um pouquinho para poder ter a possibilidade de estar ali em um grupo, refletindo, falando de si, ouvindo o outro e se percebendo e percebendo o outro. Geralmente, o nosso sentimento de solidão, de isolamento, de medos, eles aumentam demasiadamente exatamente porque nos vemos muito isolados, sozinhos. É tão interessante e tão paradoxal, porque vivemos a era da tecnologia, onde tudo está às nossas mãos. Mas nunca se ouviu falar tanto de tristeza, de pânico, de depressão, de medos, de solidão, de falta de amor e de falta de afeto. Então, cada um de nós em sua área de trabalho vai pensar formas. Como eu posso colaborar um pouquinho mais com aqueles que porventura me procurarem? E lendo esse texto hoje sobre as comunidades, essa ideia do grupo de apoio psicoterapêutico já vem me soando, ressoando na minha mente há algum tempo. E eu pensei, por que não? Então, a partir dessa ideia,
muito em breve eu estarei divulgando esse trabalho que eu vou abrir e vou iniciar com um grupo pequeno, porque eu trabalho com a focalização, e a focalização é uma metodologia de um teórico chamado Eugene Gendlin, e ele escuta, ele abre espaço de escuta para aquele que quer ser escutado. E o grupo terapêutico nada mais é do que uma escuta ativa, uma escuta atenta, uma escuta compassiva. Compassiva significa ter compaixão por si e pelo outro, como humano que somos. Saber ouvir as dores do outro, dar uma abertura, um espaço para que possamos trocar experiências. Muitas vezes, a resposta que possa vir para um, naquela experiência vivida ali com a focalização, pode ser a resposta de outro ou do grupo todo. Então eu deixo aqui essa mensagem sobre a experiência no grupo, a experiência de estar em comunidade com pessoas que parecem que são tão diferentes de nós, mas que em essência são pessoas humanas, com as mesmas dores, com os mesmos sentimentos, com as mesmas dificuldades que todos nós passamos. Nós olhamos por vezes muito superficialmente. Olhamos só as ondas ali sobre o mar, aquelas ondinhas serenas que a água vai ali passando. Mas no profundo do mar tem tantos mistérios, tem tantas histórias, tem tantos segredos, tantas dores guardadas. E esse é o trabalho do psicólogo. O psicólogo que está disponível para uma escuta profunda, sem julgamentos, sem fazer diferenças, simplesmente olhando e vendo. Aqui à minha frente existe outra pessoa, como eu. Uma pessoa comum, que tem dores, que tem histórias, e que só quer e que só busca ser feliz. Então eu deixo esse convite aqui para vocês. Se vocês se interessarem em fazer essa experiência de estar em um grupo psicoterapêutico, grupo de apoio psicoterapêutico, escreva para mim. Eu tenho meu site, as redes sociais, todas. Busquem, eu tenho o YouTube, busquem meu telefone, os links. Ana Maria Fávero, psicóloga clínica. Eu estarei aberta a ouvir cada um de vocês que buscarem. Quem sabe estaremos juntos num desses grupos que eu estou para abrir, ok? Eu agradeço por essa atenção e pela oportunidade de mais essa reflexão e de abertura de um novo espaço, uma nova ideia, que é esse trabalho do grupo de apoio psicoterapêutico. Fico à disposição, escrevam para mim. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.